Bom, pessoal, agora nós vamos estudar, radiciação. É um conteúdo muito importante também, para os alunos do 7º ano. Bom, aqui cabe uma pergunta. O que é radiciação? Ok? O que é radiciação? Bom, vamos resolver, Radiciação é a operação inversa da potenciação. Se você aprendeu potência, aqui vai ficar fácil você entender também radiciação. Mas se você não entendeu ainda potenciação, vá lá no nosso vídeo, no vídeo anterior, assiste a aula de potenciação, os exemplos, faça exercício e aí você segue estudando radiciação também, tá bom? Então, radiciação é a operação inversa da potenciação. Bom, a radiciação você vai lembrar do radical, tá? Olha só aqui, ó. Eu coloquei na forma algébrica. Esse número aqui, essa letrinha que fica aqui, ó, ela está representando um número, tá? E é chamado de índice do radical, tá? E essa casinha aqui é chamada de radical e o número que fica dentro da casinha é chamado de radicando, tá ok? Bom, é que nem eu falei para vocês. A radiciação, ela veio da potenciação. Por exemplo, professor, olha aqui, ó. Vamos estudar um pouquinho a potenciação, vamos relembrar a potenciação, Bom, em potência, nós sabemos que 2 vezes 2 vezes 2 é 2 elevado a 3, não é isso? Bom, 2 elevado a 3, é 2 vezes 2 vezes 2 que vai dar 8. Você multiplicando, vai dar 8, ok? Bom, transformando isso aqui em radiciação, como é que a gente vai entender isso aqui usando radical, a radiciação, melhor. Bom, o 8, o resultado da potência é o radicando, é o número que fica dentro da casinha, tá ok? O índice do radical, no caso, seria o expoente dessa potência aqui. Olha, observe que está sendo uma operação inversa, ó. O resultado é o radicando, o expoente é como se fosse o índice do radical, e o resultado é como se fosse a base da potência. Perceba que é a operação inversa. 2 elevado a 3 é igual a 8. Raiz de 8, com índice 3, vai ser 2. Tá? Eu falei para vocês, ó. 2 elevado a 3 vai dar 8. Ou raiz cúbica de 8 vai ser 2. Tá ok? Bom, é que nem eu falei para vocês aqui, ó. Então, a radiciação, ela veio da potência, tá ok? Então, transformando isso aqui na potência, nós vamos obter essa igualdade aqui, tá ok? Bom, pessoal, aqui nós finalizamos essa parte de radiciação. Nas próximas aulas, vamos estudar mais conteúdo dessa parte aqui também. Então, pessoal, agora vamos fazer a questão 116 da página 74 do livro de vocês, tá ok? Bom, essa questão diz o seguinte: observe a raiz. Aí tem aqui, ó, não sei se vocês conseguem observar. Raiz quinta de 32 é igual a 2. Agora responda. Aí ele pergunta: que operação efetuamos? Ó, se tem a raiz aqui, então a operação que nós estamos efetuando aqui é a operação de radiciação. Operação de radiciação. Letra B, ele pergunta: qual é o índice da raiz? O índice é esse número que fica aqui, ó. No caso, o índice é 5. Letra C, qual é o radicando? O radicando é quem fica aqui dentro da casinha, ó, dentro do radical. É o 32. E qual é a raiz? A raiz é o resultado. A raiz, no caso, é 2. Bom, agora vamos fazer a questão 117, que é uma questão de operação, ó. Resolva os radicais abaixo. A gente vai resolver a letra A e o restante fica para vocês, tá bom? Então, letra A, raiz quadrada de 64. Pessoal, quando não aparece nenhum número aqui, é porque aqui é como se fosse um 2, ó. Tá ok? É raiz quadrada. Tá certo? Então, como é que a gente resolve aqui, ó? Bom, eu tenho que transformar esse 64 em fatores, em produto, tá bom? Em uma multiplicação. E como é que eu faço isso? Fatorando, ó. Então, eu vou fatorar, usar a fatoração.
É um método que você usa para transformar um número em produto. Bom, vou usar a fatoração de quem? De 64. Vou pegar o 64 e vou fatorar, ou seja, vou dividir em fatores primos. Bom, começando, quem são os números primos? É o 2, é o 3, é o 4. Então, sempre eu começo com o menor. Vou começar aqui, ó, como é um número par, o 64 é um número par, então vou começar dividindo por 2. 64 dividido por 2 vai dar quanto? Metade de 64 é 32. 32 dividido por 2, metade de 32 é 16. Como é um número par, continua dividindo por 2 ainda. Ó. 16 dividido por 2 é 8. O 8 ainda continua sendo um número par, né? Então dá por 2 de novo. 8 dividido por 2 dá 4. O 4 é um número par, dá para dividir por 2 ainda. 4 dividido por 2 dá 2. O 2 só dá para dividir por 2, que dá 1. Bom, aqui são os fatores. Ok? Transformando esses fatores aqui em uma potência, vai ficar o seguinte, ó. Quem são os fatores aqui, ó? O 2 está aparecendo quantas vezes? 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes, ó. Então, a potência seria 2 elevado a 6, ok? Bom, isso aqui é o processo de fatoração. Então, vamos voltar aqui para a nossa raiz, ó. Olha só. Então, a raiz quadrada de 64, o 64 transformando em fatores, né? Eu já até fiz aqui, ó. 2 vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2. Ok? Olha só. Bom, e nós sabemos aqui que o 2 aparece multiplicando quantas vezes? A gente até fez aqui, ó. 6 vezes. Tá ok? Então, essa raiz é o seguinte, ó. É raiz quadrada de 2 elevado a 6, né? Transformando isso aqui tudo em potência. Bom, aí o resultado, a raiz vai ser o que, pessoal? Você vai pegar esse expoente aqui e dividir pelo índice. 6 dividido por 2 vai dar quanto? 3. Então, o resultado é 2 elevado a 3. É assim que se resolve uma raiz, tá bom? 2 elevado a 3 é 2 vezes 2 vezes 2, que vai dar 8. Entendeu, pessoal? Então, é um método da fatoração. É uma das formas de resolver a questão, uma questão de radiciação, tá ok? Primeiro você fatora, tá aqui a fatoração, ó, fizemos aqui. Depois transforma em potência. E depois que você transformar em potência, você vai pegar o expoente da potência e dividir pelo índice do radical. Aí o resultado já vai dar a raiz. Só que vai dar em forma de potência, né? Vai dar em forma de potência. Lembrando que quando você faz essa divisão do expoente da potência aqui pelo índice do radical, você já elimina o radical, ó, a casinha. Então vai ficar só a potência só. Tá ok, pessoal? Bom, outra maneira de resolver aqui seria o seguinte, ó, raiz quadrada de 64, você iria procurar um número na tabuada, né, um número que multiplicado por ele mesmo dê 64. Que número é esse? É o 8. Ó. Por quê? 8 vezes 8 é 64. Entendeu? Seguindo aquela regra lá. Ó. 8 elevado a 2 é igual a 64. Por quê? Ó? 8 elevado a 2 é 8 vezes 8. E 8 vezes 8 é 64. É isso aí, pessoal. Bom, turma, fazendo aqui mais alguns exemplos para vocês, para fixar mais o conteúdo. Bom, raiz quadrada de 4 é 2. Por quê, pessoal? Bom, no caso aqui, o 4 é a mesma coisa de 2 vezes 2, que é igual 2 vezes 2, na forma de potência, é 2 elevado a 2, transformando em potência. Aí o que é que acontece aqui? Resolvendo aqui
a radiciação, esse 2 aqui, ó, expoente, eu vou cancelar aqui com a raiz, tá ok? Porque esse expoente é igual ao índice da raiz. Ah, professor, mas aqui na raiz aqui não tem nada aqui não. Aqui, como não tem nada, é porque, pessoal, aqui é raiz quadrada, tá ok? Se fosse raiz cúbica, apareceria aqui o 3 aqui, ó, raiz cúbica. Se fosse raiz quarta, apareceria o 4 aqui, ó, tá ok? Bom, como é raiz quadrada e o expoente aqui é o mesmo, tem o mesmo valor, então você cancela, sobra somente o 2. No caso da raiz quadrada de 9 é 3. Por quê? O 9 é a mesma coisa de 3 vezes 3, ou seja, 3 elevado a 2. Cancela aqui, ó, o expoente com o radical, sobra somente o 3. Raiz quadrada de 16 é 4. Bom, o 16 eu poderia fazer na forma fatorada, né, como nos exemplos anteriores. Mas eu posso fazer assim também, ó. O 16, nós sabemos que lá na tabuada, o 16 é 4 vezes 4, ó. Então aqui já entra direto na raiz, tá? Porque 4 vezes 4 é 4 elevado a 2. E aí, ó, simplifica aqui, ó, cancela esse expoente com o radical, sobra somente o 4. Ok? Raiz quadrada de 25 é 5. Por quê? Porque o 25 é 5 vezes 5, certo? E 5 vezes 5 é 5 ao quadrado, ó. Cancela esse expoente aqui com a radical, sobra somente o 5, tá? A ideia, pessoal, é o seguinte, é você procurar um número que multiplicado por ele próprio resulta no radicando aqui, ó, no número que está aqui dentro da casinha, tá ok? E assim vai outros exemplos, ó. Raiz de 36 é 6, por quê? Porque 6 vezes 6 é 6 elevado a 2, ó. Cancela aqui, ó, dá 6. Raiz quadrada de 49. Bom, na tabuada, o 49, pessoal, é 7 vezes 7. É isso? Que é 7 ao quadrado, ó. Cancela aqui, sobra somente o 7. 64, raiz quadrada de 64 é 8. Por quê? Porque 64 é 8 vezes 8. E 8 vezes 8 é 8 ao quadrado. Cancela aqui o expoente 2 com radical, somente o 8. Raiz de 81 é 9. Por quê? Porque o 81 é 9 vezes 9. Tá? Cancela aqui o radical com o expoente, sobra somente o 9. Tá ok? E aqui nós temos vários outros exemplos. A raiz de 100 é 10. Aí segue a mesma coisa. Por que é 10? Porque é um número que multiplicado por ele mesmo vai dar 100. Tá? Ou então você pode seguir a mesma ideia da explicação do slide anterior. O 100 é 10 vezes 10. E 10 vezes 10 é 10 ao quadrado. Cancela esse expoente com radical, sobra somente o 10. 121 é 11 ao quadrado, 11 vezes 11. Cancela, então 11 é a raiz quadrada de 121. Raiz quadrada de 144 é 12, ok? Por quê? Porque 12 ao quadrado, ó, cancela aqui, vai dar 144. Então raiz de 144 é 12. Raiz de 169 é 13. Por quê? Porque 13 ao quadrado, ó, 13 ao quadrado é 69. 69. Ou melhor, 169. Perdão. Então, raiz quadrada de 196 é 14. Porque o 196 é 14 vezes 14, que é 14 ao quadrado. Ó, cancela aqui, resulta em 14. 225 é 15. Por quê? 15 vezes 15 é 15 ao quadrado. Ó, cancela aqui, ó. Bom, isso que eu estou fazendo com vocês me permite fazer o quê? Quando você estiver diante de uma raiz quadrada de um número, se você não souber, quiser perder tempo fatorando, né, então você vai por tentativa. Como é raiz quadrada, você vai procurar um número que multiplicado por ele próprio vai resultar na raiz, tá ok? Então você pode fazer essas tentativas, tá? E aí chegar no valor da raiz, tá ok? Bom, aqui nós vamos fazer aqui relembrar aqui um pouco de operações com radicais. Operações essas que poderia ser uma soma, uma subtração, uma multiplicação de radicais. Bom, nessa videoaula a gente vai se apegar
apenas a operação de adição e subtração de radicais, tá bom? Para realizar operações com radicais, no caso da adição e na subtração, nós devemos primeiramente verificar se os radicais são semelhantes, ou seja, o radical você sabe que é aquela casinha lá, tá? Para que o radical de duas ou mais raízes sejam semelhantes, é preciso que o índice e o radicando sejam idênticos. A única parte que pode ser diferente é o coeficiente que acompanha o radical. Por exemplo aqui, olha só. Bom, se aparecesse uma expressão numérica desse tipo aqui, ó, 3 raiz quadrada de 5 mais 5 raiz quadrada de 5 menos 2 raiz quadrada de 5. Gente, em hipótese nenhuma, eu posso pegar os radicandos, que no caso aqui é o 5, ó, e somar. Não posso, tá ok? Porque nós estamos diante de uma operação, tá, de adição e subtração. Então, a operação de adição e subtração não me permite eu somar os radicandos aqui, ó, alterar os radicandos de maneira nenhuma, tá? O que eu posso fazer, de acordo com o que foi explicado aqui, ó, é fazer aqui uma operação somar ou subtrair os coeficientes, tá ok? Lembrando que eu só posso também somar os coeficientes se o índice, aqui ó, no caso raiz quadrada, se o índice forem iguais. E além disso, os radicandos também forem iguais, tá? Olha só, então esse resultado aqui eu vou pegar e somar o 3 mais o 5 e subtrair com 2. E a raiz de 5 eu vou repetir. Olha só, o que eu posso fazer aqui é só fazer a operação com os coeficientes. Ó, 3 somando com 5, que vai dar 8. 8 menos 2 vai dar 6. É isso? Eu até errei aqui, botei foi 7, mas relevem isso aí, tá? Porque 5 mais 3 é 8, tá? 8 menos 2 vai dar 6, que foi um erro gravíssimo, tá bom? Então vamos lá. Próximo exemplo. Olha só esse exemplo aqui, ó. 7 raiz cúbica de 2 mais 2 raiz cúbica de 2 mais 4 raiz quinta de 3 menos 2 raiz quinta de 3. Bom, nesse caso aqui, pessoal, o que é que eu devo fazer aqui? Olha só, pelo que foi explicado aqui, nesse exemplo, eu só posso fazer a operação com os radicais semelhantes. E além disso, eu vou fazer a operação somente com os coeficientes, ó. No caso aqui, ó, raiz cúbica de 2 e raiz cúbica de 2. Esses são semelhantes, então eu vou fazer a operação com eles, tá? Eu não posso pegar esse resultado e somar com esse daqui não. Por quê? Porque aqui já se trata de uma raiz quinta, tá? Raiz quinta. Beleza? Então ficaria o seguinte, ó. 7 eu vou somar com 2, que vai dar 9. Então seria aqui nesse primeiro caso 9 raiz cúbica de 2. E o 4 eu vou subtrair com 2. 4 menos 2 vai dar 2. Daria 2 raiz quinta de 3. Tá ok? Olha só o resultado aqui, ó. Então esse resultado é dessa operação aqui, tá ok? E esse resultado aqui é dessa operação. Aí você me pergunta, professor, mas eu não posso pegar esse 9 e somar com 2? Não, você não pode fazer isso. Por quê? Porque esse radical aqui, o índice dele é 3. E esse radical aqui, o índice dele é 5. Você não pode fazer isso não. Mas se você tivesse diante de uma multiplicação, se aqui fosse uma multiplicação, aí sim, você poderia multiplicar os que tá aqui dentro, os que estariam aqui dentro, no caso o radicando, tá? E só se aqui fosse o mesmo índice, no caso aqui teria que ser 5 e aqui 5, ou aqui 3 e aqui 3, tá? Mas como não é multiplicação, é somente soma, então você vai repetir somente os radicais semelhantes, tá bom? Fazer a operação com os radicais semelhantes.